Galera, falando a respeito das pessoas vulneráveis, o Intercept publicou esse texto aqui da editora Tatiana Dias, que, volto a dizer, acaba fundamentando toda aquela reportagem que nós assistimos. E, gente, vamos fechar bem essa live, falta só 20 pilas, não quero fechar aqui faltando tão pouquinho, gente. A gente precisa da ajuda de vocês, vamos ajudar aí pra gente fechar numa boa. Nós dependemos da contribuição, tá, gente? A gente depende da contribuição, depende que vocês estejam aqui com a gente. Vamos então ler esse texto aqui, depois eu vou mostrar alguns vídeos e a gente fecha aqui a nossa live. Por que e como publicamos as denúncias contra o professor Alisson Mascaro? A facilidade do pastor Henrique em usar a palavra religiosa para explicar o contexto político é admirável, sim, sem dúvida. Não é o tipo de trabalho que gostamos de fazer, é arriscado, custoso e desgastante, mas é o certo. Vamos ler o texto da Tatiana aqui. Desde que publicamos a reportagem com as denúncias de assédio e abuso sexual contra Alisson Mascaro, recebemos muitas mensagens de apoio, solidariedade e novos relatos parecidos com aqueles que contamos. Também chegaram questionamentos ao nosso trabalho. É esperado, uma denúncia dessa magnitude contra uma pessoa influente e querida por muitos é chocante. E foi assim também para nossa equipe, desde que ouvimos o primeiro relato. É uma reportagem difícil de ser feita, não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente. Não é o tipo de trabalho que gostamos de fazer, é arriscado, custoso e desgastante, mas é o certo. Entendemos e respeitamos as críticas e dúvidas e queremos compartilhar com vocês como fizemos esse trabalho. Sabemos dos riscos e das responsabilidades que carregamos. É por isso que fomos extremamente conservadores com as denúncias contra Mascaro, como sempre somos em relação a qualquer revelação que tenha o poder de afetar irreparavelmente a vida das fontes, das vítimas e dos acusados. Muitas vezes nossas investigações têm consequências reais e a nossa redação e seus protocolos são projetados para lidar com esse risco com a seriedade necessária. Desde que recebemos a primeira informação sobre o caso, checamos e começamos a ouvir alunos e ex-alunos de diferentes meios, fazendo contatos por múltiplas fontes ligadas à Faculdade de Direito da USP, a Mackenzie e outras instituições. Pouco a pouco foram aparecendo vítimas dispostas a contar as suas histórias. É importante observar que nem todas as fontes têm ligação entre si, ou mesmo estavam cientes umas das outras. Algumas abordaram o Intercept com suas denúncias, outras foram procuradas por nós. Essa variedade de fontes é um elemento importante ao lidar com acusações delicadas, em que a identificação de um padrão de comportamento é chave para estabelecer a consistência das histórias. As 10 pessoas com casos citados na reportagem tiveram seus relatos anonimizados para protegê-las de represálias e revitimização, mas elas foram rigorosamente identificadas no processo de reportagem, inclusive com encontros presenciais e videochamadas. Conhecemos e confirmamos as identidades e fatos essenciais de todos. O que não pudemos confirmar foi o excluído da matéria. O jornalismo verdadeiramente independente é uma ferramenta vital para a busca da justiça, quando as nossas instituições não conseguem proporcionar um ambiente adequado para isso. Isso está detalhado, inclusive, no texto da reportagem, porque sabíamos que seria algo usado para tentar descredibilizar a apuração. Então, cabe deixar claro mais uma vez, não se tratam apenas de 10 relatos anônimos, como defensores de Alisson Mascaro nos meios jurídicos e midiáticos estão afirmando. São histórias de 10 pessoas diferentes, com nome e rosto, que não aparecem, pois sabemos o julgamento pode ser cruel com as vítimas, como a reação à reportagem pôde comprovar. Jornalismo verdadeiramente independente é uma ferramenta vital para a busca de justiça, quando as instituições não conseguem proporcionar um ambiente adequado para isso, o que ocorre com frequência. Se isso não fosse verdade, o Intercept não precisaria existir. As vítimas já tinham sinais claros de que as denúncias por meio de canais formais seriam extremamente arriscadas. Conforme noticiamos, membros do núcleo de pesquisa de Mascaro da USP tinham a função de apagar comentários da sua conta no Instagram sobre os supostos assédios sexuais cometidos pelo professor. Mas os relatos conseguidos semana após semana, após uma apuração incansável de Laís Martins, em parceria com o editor Leandro Becker, não eram suficientes. Era preciso confirmar que as vítimas falavam, e-mails enviados, mensagens, grupos, rastros que sustentavam as alegações. Era preciso confirmar se o número atribuído ao professor era dele mesmo. Era preciso confirmar datas e horários. Nós confirmamos, a reportagem passou por 4 editores. E para garantir que nada escapasse, ainda recorremos à checagem externa,
uma equipe de jornalistas independentes que trabalham conosco há anos e são responsáveis por confrontar cada linha do texto com os documentos, áudios e transcrições usados para embasá-los. O número de relatos que veio depois da publicação mostrou que o caso pode ser maior e mais profundo do que relatamos, já são outras possíveis 25 vítimas. Infelizmente confirmamos, digo infelizmente porque matérias sobre abuso sexual são extremamente desvantajosas para nós como uma organização. Elas inevitavelmente levam a ataques contra o nosso caráter e profissionalismo, e na maioria das vezes as batalhas legais longas e caras em um sistema que é desfavorável ao jornalismo e que não se limita a repetir o que as instituições decidem como fato, mas é por isso que existimos. Foi a mesma razão que nos levou a publicar recentemente um caso relacionado a Silvia Almeida, porque seguimos princípios e não ídolos. Porque as vítimas confiaram em nós, porque os leitores que financiam a grande maioria das nossas operações confiam em nós. E porque o nosso papel não é esconder um fato que é de interesse público, mesmo que ele seja inconveniente e profundamente decepcionante. Tivemos o cuidado em mandar um e-mail detalhado a Mascaro, à Faculdade de Direito da USP, ao Mackenzie, para garantir que cada ponto tratado na reportagem pudesse ser rebatido por eles. A resposta, bem menos detalhada, chegou e foi publicada, inclusive na íntegra, assim como mais detalhes sobre o posicionamento público do professor, que afirma que está passando por uma onda de ataques e assédio virtual. O número de relatos que veio depois da publicação mostrou que o caso pode ser maior e mais profundo do que relatamos. Além dos comentários públicos, ainda há pelo menos outras 25 possíveis vítimas que nos procuraram por inbox e por e-mail com histórias parecidas. Como todos que ouvimos, a maioria delas tem medo de aparecer e de sofrer retaliações. Muitos outros comentaram nas mídias sociais alguma variação do finalmente se tornou público. Não podemos confirmar esses posicionamentos ainda, pois esse processo de apuração é longo e trabalhoso e nós não nos limitamos a publicar relatos anônimos. Mas eles sugerem que as acusações que publicamos não são um complô limitado, repentino e politicamente motivado, como alguns dos defensores de Mascaro gostariam que você acreditasse. O jornalismo pode ajudar a trazer casos à tona e deve fazer isso, mas não é o foro adequado para julgamento. Isso é importante saber. Jornalismo não é juiz, tá, gente? O Intercept tem uma política editorial de limitar o máximo ao uso de fontes anônimas, sempre explicitar o uso do anonimato e usar padrões mais altos de evidência nesses casos. Como a documentação e fontes múltiplas independentes é um padrão mais rigoroso do que a maioria das redações, nesse caso esses padrões foram seguidos à risca. Como no caso Marie Ferrer ensinou, quando a vítima opta por aparecer, seja na imprensa ou no judiciário, na maioria das vezes ela é exposta, descredibilizada e humilhada. Nossas reportagens sobre esse caso levam até mesmo uma nova lei que visa combater a revitimização no processo judicial. Por isso, podemos questionar aqueles que dizem que as vítimas deviam ter procurado a justiça antes do jornalismo, porque sabemos que a justiça nem sempre atua para proteger os mais vulneráveis. Não é fácil assumir ter sido vítima de violência sexual no Brasil, e essa exposição pode, por vezes, ser traumatizante. A reação à nossa reportagem e as pessoas procurando descredibilizar o nosso trabalho deixam claro que o medo de nossas fontes não é infundado. Felizmente, os críticos são minoria, recebemos centenas e centenas de mensagens de apoio, muitas aliviadas de que finalmente o silêncio foi rompido. O Centro Acadêmico 11 de agosto, além de representações de alunos na pós-graduação e na graduação, já oficiaram a diretoria de Faculdade de Direito da USP para uma sindicância seja aberta para apurar os fatos. A faculdade confirmou que deu andamento para a investigação, como tem que ser. O nosso papel é reportar o que essas pessoas viveram e ficou muito tempo abafado dentro da faculdade. É também usar a força do jornalismo para mover estruturas e pressionar, por exemplo, para que as instituições garantam mecanismos apropriados de denúncia e que outros vulneráveis não tenham mais que passar por aquilo. Porque o jornalismo pode ajudar a trazer os casos à tona e deve fazer isso, mas não é o foro adequado para julgamento. Nós jogamos luz no que estava escondido, para que assim as estruturas se movimentem, que o caso seja devidamente apurado nas instâncias apropriadas e que sirva como reflexão para o nosso campo, para o jornalismo, para a universidade e para a sociedade. Eu gostei muito desse texto. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.